capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma live da Quinta do Diabetes. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Dalva, bom dia a todos que estão entrando aí. Hoje na nossa live nós vamos falar sobre um tema muito importante para esse momento de festas que nós vamos viver a partir de amanhã, tá? Uma semana repleta aí de coisas gostosas, de tentações. Então, nós vamos dar orientações para que a gente passe por esse período também de maneira mais leve, de maneira mais saudável, sem ficar se culpando, sem ficar se restringindo, num momento tão importante, tão significativo quanto esse, que são as festas de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, tá? Então, para quem é novo aqui, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, e eu ajudo pessoas a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Por que é importante? Porque é importante a gente falar sobre essas orientações de fim de ano? Porque muitas vezes as pessoas têm a crença de que o diabetes vai descompensar demais nesse período, que vai ser terrível essa fase, essa semana, que vai engordar demais, que vai desajustar tudo, que a vida vai chutar o balde, não vai conseguir pegar. E isso são crenças que a gente carrega, porque não é entre a semana, não é essa semana entre o Natal e o Ano Novo que vai dizer como será o controle da sua glicose, como que será o controle do peso. Mas sim entre a semana do Ano Novo e o próximo Natal, ou seja, durante o ano inteiro. O que você faz na sua rotina, o que você faz no seu dia a dia que pode influenciar nesse bom controle ou não da sua glicose. Tá? Então é muito importante a gente esclarecer isso, porque nós vamos passar realmente por um período, uma semana aí de comidas que normalmente a gente não come dentro da rotina e que você, obviamente, dentro de um equilíbrio, dentro de orientações, dentro de um suporte adequado, você pode sim passar por esse período de maneira mais leve. O que normalmente as pessoas fazem, e isso, por exemplo, acontecia muito lá no Natal, meu Natal em família, lá em Peixe-Boi, no interior do Pará. A família da minha mãe é muito grande. E lá tem 7 irmãos, eu tenho 15 primos, aí meus avós, às vezes tinha algum convidado, mas normalmente era só a gente mesmo, só a família já era muita gente. Então a gente reunia no dia 24, né, na noite que antecede ao Natal, para fazer a festividade, para fazer a comemoração. Tinha muita música, muita falação e muita comida também, e muita comida. E a minha família, por parte de mãe, é toda portadora de diabetes, toda. Minha avó tinha diabetes, foi usuária de insulina durante muitos anos. Os meus tios, meus 7 tios, todos são portadores de diabetes, tá? Todos. E minha mãe tem um pré-diabetes que a gente controla através do peso, da saúde, dos pilares, né? Da boa saúde. Então, na noite que antecede ao Natal, no dia 24, era onde a gente fazia a ceia maior. E aí tinha um lanche antes, eu me lembro, tinha um lanche caprichado ali, com salgadinho, com tortas. E a gente fazia aquele pré-lanche ali por volta de 7 horas da noite. Ia para a troca de presentes, para os discursos que a gente discursava, as crianças, desde criancinha até os adultos, tinha que falar alguma coisa lá no Natal. Isso era muito divertido, era muito bacana, era muito emocionante também.
E depois, lá para as 11 horas, era que a gente ia 10 horas, 11 horas, dependendo do tanto de discurso que fosse feito, a gente ia para a ceia, né? Ia para a ceia. Então era uma noite realmente onde muito regada a comida, a bebida alcoólica não tinha muito, porque minha família, pai de mãe, não bebe, mas refrigerante, né? Não tinha bebida alcoólica, mas tinha refrigerante à vontade, suco, água, enfim, o que você preferisse. Então, assim, era muita comilança. Era muita comilança. No outro dia sobrava, a gente comia, enfim. E o cuidado que a gente precisa ter nesse período é: a gente tem duas festas engatilhadas uma na outra. Tem o Natal e logo, uma semana depois, tem a festa de Ano Novo. Às vezes a gente faz tanta comida no Natal que a gente fica comendo, beliscando aquilo, as sobremesas e tudo, até o Ano Novo. Então você emenda uma semana na outra, e isso daí realmente é algo que a gente precisa evitar, tá? A gente fazer a porção necessária para que a gente coma na noite que antecede ao Natal, no dia 24, ou no dia 25, um almoço, se isso for mais clássico na sua família, e comer naquele dia e acabou. E no outro dia a gente voltar ao normal, mas a gente faz essa emenda aí de uma semana para outra, com doces, com sobremesas, com a comida mesmo de sal. Então isso é um cuidado que a gente precisa ter, e é normalmente um jeito que se faz, que aí realmente durante 7 dias, a gente comendo a quantidade de calorias que a gente come nesse período, aí invariavelmente pode sim ganhar peso, pode haver um descontrole da glicose, né? Pode haver muita culpa. A pessoa às vezes tem muitos nesse período que desistem do acompanhamento. Ah, não, eu não vou voltar na doutora em janeiro porque eu comi demais, aí nas festas eu vou dar mais um tempinho, e isso é outro jeito errado de se fazer também. Então, exagerou, tá na hora de voltar na sua endócrina, na sua nutricionista, no profissional de saúde que lhe acompanha, volte para que você possa entrar novamente dentro da sua rotina, receber as suas orientações, os cuidados necessários para que você consiga dar sequência aí no seu acompanhamento. Isso é muito importante a gente falar, porque senão a gente perde o fio da meada. A gente perde o fio da meada num ano em que a gente está terminando, está todo mundo numa correria. Essa semana que antecede o Natal, semana que antecede o Ano Novo, são semanas sempre muito corridas, que a gente quer acabar o ano, quer finalizar o ano ali com todas as tarefas cumpridas. Tem a rotina de compras, né, de confraternizações nessa época do ano também, dependendo do seu ambiente de trabalho. Há muitas festas de confraternização. Esse ano, ainda por conta da pandemia, a gente tem restringido um pouco mais isso daí, com os cuidados ainda necessários, porque nós ainda estamos nesse momento de pandemia, mas que de uma maneira ou de outra nos tira da rotina alimentar, que se você faz de maneira saudável, com 80% da sua alimentação voltada para alimentos mais naturais, menos industrializados, menos sal, menos açúcar na sua rotina, você pode sim se permitir a esses 10 a 20% aí desse comer social, que eu sempre enfatizo. O prazer de comer, ele também é saudável. O prazer de comer, ele também é saudável. Então é fundamental que você se permita a esses momentos, porque senão você vive uma vida de muitas restrições e não feliz, uma vida que não é plena, uma vida que você aperta muito o botão da reclamação, o botão que você não gostaria dentro do controle da sua glicose. Então é fundamental que a gente traga sim esse equilíbrio para a nossa rotina, não só alimentar, mas de outros pilares que a gente vai comentar também a respeito do que a gente pode fazer como um jeito mais certo nesse período de Natal e de Ano Novo. Uma orientação muito importante é que nessa fase onde está um corre-corre muito grande, você está dando prioridade às suas coisas, a outras coisas, não esqueça da sua saúde. Não esqueça de, por exemplo, fazer os seus exercícios.
não deixe de praticar os exercícios. E essas orientações que a gente está dando também servem não só para essa semana entre Natal e Ano Novo, mas serve para um momento de férias, serve para um momento onde você sai da sua rotina, tá? Então, não deixe de fazer seus exercícios regulares. Mesmo que seja numa quantidade ou até mesmo numa frequência menor, vá 20 minutos, 30 minutos, 3 vezes por semana, para que você possa manter esse ritmo de gasto de energia, de gasto de calorias e possa também equilibrar essa quantidade, né, o gastar e o consumir, tá? Então, nesse equilíbrio que a gente faz na balança, para que a gente não tenha tanta perda de tanto ganho de peso nesse período e possa sim, né, passar por esse momento de maneira mais leve. Acontece muito das pessoas largarem o exercício nesse período. Muitas pessoas estão de férias, né, aí já come a mais, já sai dessa rotina alimentar, já dorme tarde, já bebe mais bebida alcoólica e não está gastando. Então, muitas vezes, a pessoa ganha peso nesse período e ganha peso, em alguns casos, de maneira muito rápida, dependendo do número de calorias que se consome também nessa alimentação. Vai enchendo o balde e não está tirando nada, né? Porque não está praticando nenhum exercício, nenhuma atividade ao ar livre. E esse balde acaba transbordando em acúmulo de pesos, em acúmulo de gordura aí. Então, não deixe de praticar suas atividades físicas, seus exercícios. Quanto menos tempo sentado, quanto menos tempo de tela, quanto menos tempo beliscando nesse período, melhor para a sua saúde, melhor para você manter o equilíbrio nesse momento. Então, faça os seus exercícios físicos regulares nesse período também de festas e de férias, onde muitos estão passando. Outra coisa importante, na véspera, tipo amanhã, né, para quem for fazer a ceia à noite, não fique beliscando durante o dia. Evite os beliscos durante as preparações da sua ceia de Natal ou de Ano Novo, tá? Beba bastante água, beba água nesse período, porque a hidratação, ela te ajuda no processo de saciedade, ela te ajuda a diminuir essa vontade de comer, né? Que tem muitas vezes a vontade de comer, ela vem fora de hora, ela vem com um nome específico, ela vem ligado a esse fator emocional. Então, quando a gente hidrata, no nosso cérebro existe uma confusão entre o que é fome e o que é vontade de comer e o que é sede, tá? Muitas vezes, quando você está com essa vontade de comer fora de hora, tá? Você bebe um copo d'água. Se você beber um copo d'água, for distrair com alguma outra coisa, muitas vezes a vontade, passa, porque não era fome, era sede. Então, manter-se hidratado nesse período, tá? E todos, né? Na verdade, a hidratação é uma orientação, é um dos pilares da boa saúde, é você fazer a hidratação regular. É fundamental para que você coma menos, te dê mais saciedade e não confunda esse mecanismo aí de sede com vontade de comer. Então, é muito importante que evitar os beliscos na hora do preparo e fazer a hidratação regular também. Isso te ajuda demais a você não se restringir. Momento de festa, momento de comemoração, momentos onde você consome alimentos que muitas vezes você não consome no ano inteiro, como é o caso às vezes de panetone, às vezes algumas frutas secas, né, dependendo de cada caso aí o próprio peru, o tender, enfim. Então são alimentos que você vai consumir apenas naquele horário, apenas naquele dia. Tá? Por isso, evite se restringir. Evite com que essa carga emocional a mais esteja dentro de você. Porque senão, no outro dia, você diz, eu tenho diabetes, eu sou diabética, eu não posso comer isso, né? Tem aquela coisa, né? Eu não posso comer aquilo. Lá na noite de Natal, na minha família, na época, né, que eu era mais jovem também, não eram todos que tinham diabetes. Hoje são, todos os meus tios. Mas quem já tinha aquela coisa, né? Ei, você é diabético, não pode comer isso. Olha, cuidado com a glicose, vamos medir a glicose, não sei o quê.
Então sempre tinha, e eu ouvia aquilo desde criança, e meu tio também já era endocrinologista na época. A gente tinha esses comentários, né, na noite de Natal, e é muito interessante a gente ver que muitas vezes tem gente que chuta o balde mesmo, não quer nem saber, não mede a glicose, não tá nem aí, tá? E outros não comem nada, ficam ali se restringindo. Então, não é 8 nem 80, né? O equilíbrio é o que mais conta, não só do ponto de vista da sua saúde física e de melhores valores dessas glicemias, mas de saúde aqui também, ó. Saúde emocional, saúde mental, porque isso também influencia dentro do controle da glicose. Ontem eu recebi uma paciente no consultório e ela disse: doutor, eu acho que o meu diabetes está sendo muito emocional, né? E a gente sempre fala isso aqui: o diabetes emocional como causa, ele muitas vezes não tem essa relação. Pode ter um gatilho, sim, mas a relação somente da emoção com a descoberta do diabetes pode ser um gatilho, mas como causa única não existe. Mas como descompensação desse diabetes, sim, as emoções, elas ativam hormônios que aumentam a glicose, como é o caso do cortisol, principalmente se for uma emoção de tristeza, uma emoção mais crônica, um problema familiar muito sério no trabalho, você acaba descompensando o seu diabetes. Então, evite essa restrição nesse momento de férias. Não estou dizendo aqui que é para comer de tudo e comer a quantidade que quiser, não. A gente está falando aqui em moderação, em equilíbrio, em dar atenção ao alimento, em mastigar devagar o sabor do alimento, saborear, aproveitar esse alimento que você tanto gosta e que você só consome muitas vezes uma vez ao ano, tá? Uma outra coisa importante para você evitar o exagero nessa noite de Natal ou de Ano Novo. Durante o dia, a gente já comentou que é para evitar beliscar, beber bastante água. E se você é uma pessoa que já se conhece e que sabe que vai exagerar naquele alimento XYZ, o que pode fazer para evitar esse exagero? Um lanche saudável. Um lanche saudável antes de começar a ceia. Olha que coisa interessante que muitas vezes a gente não pensa, tá? Faça um lanche saudável e você não chega lá na ceia na sua família ou na sua própria casa com tanta fome. Isso ajuda a evitar o excesso, a evitar o exagero. E na hora em que você estiver comendo essa ceia, preste atenção nos sinais do seu organismo, do seu corpo, porque o corpo ele dá muitos sinais a nós. Ele nos avisa quando a gente já está saciado. Ele nos avisa quando a nossa fome ela já está equilibrada. Só que, muitas vezes, pelo fato também da gente ficar ali, né, no momento de confraternização, muitas vezes a gente está ao redor da mesa, ou às vezes até mesmo sentado na mesa, conversando, pega ali um biscoitinho, pega um salgadinho, pega ali um pedaço de fruta seca, e vai beliscando, e vai comendo ali porque está muito próximo. Então, evite também, tá? Você monta seu prato, come, e depois vai conversar em outro lugar. Evite de ficar ali sentado ou ao redor da mesa, porque quando a gente enxerga, é aquela coisa, o que os olhos não veem, a boca não come. O que os olhos não veem, a boca não come. Então, se você estiver próximo, se estiver fácil ali, você está sentadinho do lado de um pote de amendoim, de nozes, sei lá, de pedaço de tender, de frios, você está ali beliscando o tempo todo. E muitas vezes você não está nem prestando atenção no mecanismo de saciedade, no sinal que o seu organismo já te enviou, já há muito tempo, dizendo que você está saciado. Mas pelo fato de estar fácil o acesso, você acaba comendo a mais, ingerindo mais o alimento que muitas vezes você não está precisando. Então, tenha esse cuidado também na hora das festas, de servir seu prato, comer devagar, mastigar, sentir o sabor daquele alimento gostoso que você está ingerindo ali, e não ficar próximo depois da ceia, de onde está montado os pratos, para que você evite o belisco desnecessário. E sempre prestar atenção no mecanismo do seu corpo.
Coma quando que o seu corpo já avisou que está na hora de parar ou de dar uma reduzida. Um fato importante, dentro da ceia de Natal, em alguns casos é só o peru, o tender, né, a farofa, o arroz, ali no máximo um salpicão. Mas tem algumas famílias, e é uma recomendação que a gente faz aqui também, que tenha cores na mesa. Tem uma salada, né? Faça uma salada bonita, bem montada, colorida, viu? E que vá te dar essas cores no prato, que a gente sempre comenta. Vou colocar 5 cores no prato. Quando você adiciona a salada, você adiciona fibras, adiciona nutrientes saudáveis, adiciona vitaminas e também faz com que você se sinta comendo de forma mais saudável nesse momento também. Então, não olhe só para a farofa, para o arroz com passas. Eu até botei ontem uma menininha falando que tá... Quem gosta de arroz com passas aí? Fala para mim. Quem está ouvindo aqui que gosta de comer arroz com passas. Eu gosto do contraste ali do salgadinho com doce. E é um tipo de arroz que muitas vezes a gente só come nesse... pelo menos, eu como mais nesse período de Natal quando tem, né? Natal e Ano Novo. Mas assim, se puder, e claro, se tiver, se você for convidado, né, para alguma ceia em algum lugar, se tiver algum verdinho ali, alguma coisa colorida que você possa acrescentar no seu prato de forma mais nutritiva também, não deixe de colocar. Acrescente porque isso vai te dar um bem-estar maior, você vai se sentir alimentando de forma mais saudável também e acaba comendo menos das outras tentações aí que existem no cardápio da ceia, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Olha que todo mundo gosta de arroz com passas, né? Então todo mundo falando, eu amo, eu gosto. Eu também gosto. Então, que bom, que maravilha aí. Rosana tá querendo falar conosco, fazer alguma pergunta ao vivo, Rosana? Se quiser, vamos fazer. Vamos, a gente tá aqui. Deixa eu ver aqui se a Rosana quer fazer alguma pergunta ao vivo, que aí a gente volta para as nossas recomendações. Ainda tem mais aqui. Já falamos como que a gente deve agir antes, né? Antes de começar as festas, como que a gente... Agora estão falando como que a gente deve agir depois. Antes e depois. Oi, Rosana, bom dia. Bom dia, doutor. Me pegou de surpresa. Olá, tudo bem? Eu estou aqui na câmerazinha. Desculpa, doutora, que eu estava assistindo a live, foi sem querer, tá? Você não quer fazer nenhuma pergunta ao vivo? Tem uma dúvida aí da ceia de Natal? Então, doutora, eu queria... Na minha casa, a mesa vai ter exatamente isso aí. Pernil, salpicão, farofa. Aí, assim... Como é que eu faço? Eu coloco porções pequenas para balancear ou eu escolho um só com a salada? Olha que dúvida legal. Onde você está falando, Rosana? Eu estou falando de manguinhos aqui na serra. Olha aqui do lado. Né? Que bacana. Obrigada, Rosana. Por participar sempre. Olha, essa é uma pergunta importante, porque então, a gente acabou de falar, se a gente conseguir trazer algum colorido para essa mesa, monta uma salada bonita, ninguém coma, mas tá ali dando saúde. E aí você conseguir preencher, eu acho assim, que você pode preencher com pequenas porções, entendeu? E evitar o excesso somente do carboidrato. O que é o carboidrato? É justamente o arroz, a farofa, né, as frutas secas, tá? Então, assim, a proteína, ela entende, com peru, então, comer um pouco mais de proteína, se puder preencher com alguma cor, ajuda bastante, a não exagerar. E o máximo que você conseguir, né? Regrar, esse não pode, né? Você já sabe que eu não sou daquelas assim, não. Né? Não. Eu acho que o prazer de comer também é saudável, uma saladinha bem temperada é uma delícia.
E aí, Rosana, uma coisa importante nesse momento, monitorar a sua glicose, sabe? Você medir antes, medir 2 horas depois, se puder. Como que foi essa ceia? Como que isso reagiu do seu organismo? Para que você entenda também no seu dia a dia como que você pode fazer esse maior equilíbrio. Mas não se restrinja, tá? Não se restrinja porque é uma noite especial. Obviamente, com esses cuidados que você está falando, mas é importante para o Brasil de manter a saúde. Joia, doutora. Valeu a dica. Muito bom. Feliz Natal para você, Rosana. Ano novo, viu? A gente se encontra aí qualquer hora nós, tá? Com certeza. Um beijo. Diga para mim aí que acho que tem que continuar. Deixa eu ver se eu consigo. É no X. Pronto. Opa, voltei. Acho que estava dando um eco, né? Lá com a Rosana. Vocês falaram, melhorou agora? Olha, a Rosana aí vai montar a ceia de Natal dela bem gostosa, viu? E aí, é isso que a gente estava comentando. É super tradicional a gente não ter nada de cores na mesa. Mas assim, quem sabe a gente não pode inovar, fazer diferente? Colocar ali uma salada de folhas verdes com queijo ralado, sabe? Uns tomates cereja, para poder a gente preencher com cores também o nosso prato e dar essa vida aí na ceia de Natal, tá? Então fica uma dica aí interessante de trazer mais saúde para essa ceia também, tá? Obrigada, Rosana, pela sua participação, viu? Então a gente vamos retomar aqui as nossas orientações. A gente comentou já como que a gente pode agir antes, né? No preparo, evitar beliscos, beber bastante água, fazer de repente um lanche saudável antes de começar a comilança, tá? Isso ajuda bastante o antes. Manter os exercícios regulares também. O durante, né? O durante. Não se restrinja, com moderação sim, mas evite restrições. Não fique ao redor da mesa o tempo todo, né? Beliscando, mesmo na hora depois já jantou e tá ali beliscando ainda. Continue bebendo água durante a ceia. Traga algum alimento, alguma fibra, né? A salada, se possível, traga esse colorido para a sua ceia, tá? E, fundamental também, evite os sabotadores, evite ficar dizendo sim. Quando você é convidado de uma ceia, acontece que muitas vezes o anfitrião ele quer que você coma até acabar. Prove, repita, faça segundo tempo, terceiro tempo e assim vai. Se você já estiver satisfeito, aprenda a dizer um sim educado. Tá maravilhoso, eu já estou satisfeito, muito obrigado, adorei tudo e pronto, e não come mais se você não quiser. Porque a gente também ficar comendo a mais por pressão social acaba que isso influencia nesse excesso de calorias que a gente consome. Então evite os sabotadores, saiba dizer não, tá? O não para os outros e o sim para a sua saúde, o sim para o seu bem-estar. Porque muitas vezes quando a gente exagera também, no outro dia a gente não está se sentindo bem, tá? Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar nessas orientações durante a ceia de Natal. Atenção às bebidas alcoólicas, viu? Atenção às bebidas alcoólicas e aos produtos açucarados também, as bebidas açucaradas, que envolve suco de caixinha e refrigerante. É comum na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, né, na virada do ano, exageros alcoólicos. E isso pode dar problema, principalmente para quem usa insulina. Para quem usa insulina, muitas vezes não faz a insulina, porque sabe que vai beber. A gente sabe que o álcool ele pode ter um mecanismo de baixa, de hipoglicemia, pode baixar demais a insulina se você passar da conta, a glicose, desculpa, se você passar da conta. Como também ele pode dar uma hiperglicemia, pode dar um aumento dessa glicose, então isso é muito individual. Não abuse de bebidas alcoólicas, beba água, cada dose que você beber, beba uma água junto, evite passar de 3, 4 doses,
tá? E meça a sua glicose, principalmente se você for usuário de insulina e também se você for usuário de medicamentos, de medicamentos hipoglicemiantes que baixam, são feitos para baixar a glicose, por aumentar a produção de insulina no pâncreas. Qual seria a classe principal desses medicamentos? A classe das sulfonilureias, que são a glimepirida, a gliclazida, a glibenclamida, que é um remédio já bem mais antigo, mas ainda é distribuído pelo posto de saúde, muitas pessoas usam. Então, atenção ao excesso de bebidas alcoólicas. Atenção, tá? Tem bebidas que são muito ricas em carboidratos, como é o caso da cerveja, das batidas de fruta com álcool, da caipivódica, da cerveja, a puro malte e tem uma outra, Malzebi, acho que é Malzebi, tem muito carboidrato, viu? Então, evite esse excesso de bebidas alcoólicas, porque isso aí pode, sim, descompensar sua glicose, tanto para mais quanto para menos, tá? E atenção, se você exagerar, tenha atenção à hipoglicemia, que é quando baixa demais esse açúcar no sangue, para poder corrigir da maneira adequada também. Como que a gente corrige a hipoglicemia? A hipoglicemia, ela é a glicose abaixo de 70, muitas vezes acompanhada de tremores, suor frio, mal-estar, sensação de desmaio. Então, essa hipoglicemia, que às vezes até confunde quando a gente está bêbado também, né? Quando está bêbado, confunde os sinais de hipoglicemia. Você fica ali meio anestesiado, às vezes dá suor frio. Então, os sinais da hipoglicemia, eles podem se confundir com os sinais da bebedeira. Então, é importante ficar atento, tá? E medir a glicose. Se você, porventura, tiver algum quadro de hipoglicemia, a gente está falando aqui para não exagerar, tá? Pode consumir, por exemplo, vinho seco, vinho tinto seco para as mulheres, 2, no máximo até 3 doses, bebendo devagar. É uma bebida champanhe, o brut, aquele mais demi-seco ou seco, eles têm menos aporte de carboidratos, tá? Mas assim, tudo depende da quantidade. Tudo depende da quantidade que você ingere e do que você come junto. Às vezes a pessoa só bebe e não consome nenhum tipo de carboidrato junto com a bebida, com o álcool. E isso faz com que precipite essa hipoglicemia também. Então é importante você comer, alimentar algum carboidrato na hora que estiver ingerindo a bebida alcoólica para diminuir o risco dessa bebida, tá? Desse risco de hipoglicemia. Mas se você tiver alguma hipoglicemia, que é a glicose abaixo de 70, tem que fazer a correção. A correção com o quê? Um copo de refrigerante normal, um copo de suco de laranja, uma colher de sopa de mel, um copo de água com açúcar, com uma colher de sopa de açúcar, que é o mais prático, o mais rápido, 3 balas, tá? 2 fatias de pão. Então, assim, é importante que tenha um carboidrato nesse momento de fácil absorção para que você saia o quanto antes do quadro da hipoglicemia. Às vezes as pessoas querem comer chocolate, querem tomar sorvete, e isso daí querem comer coxinha. Isso daí faz, como são alimentos mais gordurosos, faz com que a sua glicose ela dê um pico só mais tarde. Aí você come a mais, porque não está melhorando a hipoglicemia, e depois ainda dá um pico muito alto. Sai daquela glicose que a gente fala de 50, de 60 e vai para a glicose de 300, com essa correção mal feita da hipoglicemia. Tá? Então, mais uma vez, atenção ao excesso de bebidas alcoólicas nesse período de festas. Tá? Tenha muita atenção. Evite, não estou falando que é para fazer 8 ou 80. Evite o exagero, tá? Mantenha o seu equilíbrio, porque isso é muito importante para a sua saúde e evita com que vá parar no soro, no hospital, né, no soro glicosado, na hora de consumir bebida alcoólica, tá certo? Então é fundamental. E não deixe de tomar suas medicações também, tá? Às vezes a pessoa diz, eu vou beber, não vou tomar meu remédio aqui do diabetes. Eu vou beber, não vou usar minha insulina. Não faça isso, tá? Se você fizer isso, não vai dar bom, não. Vai dar ruim, tá? Então, beba com moderação, coma com moderação e aproveite as festas de fim de ano. Então, essas orientações durante o período de festa. E qual é a orientação para depois, doutora, do período de festa? O que a gente precisa? Retomar
a rotina, como a gente falou. Comeu ali na noite de Natal, no dia seguinte no máximo, mas aí na refeição seguinte você equilibra, você volta ao seu padrão de uma alimentação mais saudável, mais natural. Tá? Não emende uma semana da outra, não pare seus exercícios, não chute esse balde. E retome o quanto antes, se pese para você ver o quanto que aquilo ali pode ter influenciado no seu ganho de peso ou não, tá? Faça esse automonitoramento, meça a sua glicose, viu? Porque isso te ajuda a você conhecer seu organismo e ver o quanto que você pode equilibrar melhor essas orientações, tá? Então, no antes, no durante e no depois. É importante. E não deixe de ir ao seu médico em janeiro, se assim tiver combinado. A pessoa diz, eu não vou porque a doutora vai me brigar e não sei o que. Não, não, pelo menos na medicina que a gente pratica, a gente não tem briga não, a gente tem incentivo. É incentivo para a boa saúde, orientações importantes, porque isso ajuda muito nessa relação médico-paciente, nessa relação de confiança que a gente precisa construir. Então, noite de Natal, noite de Ano Novo, exagerou. No dia seguinte, volta para a sua rotina, sabe? Volta para a sua reeducação alimentar, volta para o seu hábito saudável, ok? E como dica prática nesse período, não pare seus exercícios. Não deixe de queimar as calorias aí, tá? Porque, como a gente falou no início da live, para quem estava aqui, não é entre a semana do Natal e do Ano Novo que vai determinar o controle do seu diabetes, o controle da sua glicose, o controle do seu peso. O que determina é o que você faz entre a semana do Ano Novo e do próximo Natal. Ou seja, o que você faz durante o ano inteiro. Tá ok? Então, coma assim, sem restrições, mas com moderação, escolhendo as melhores opções, mastigando, aproveitando e sendo feliz, curtindo o momento que a gente está em família, que a gente está confraternizando, está feliz, e isso é fundamental. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu depois vou ler uma mensagem linda que eu ganhei de uma paciente aqui, que resume muito esse período que a gente precisa ter atenção. Aqui, ó, a dona Nessi Previato. Doutora, frutas secas e desidratadas, todas têm o mesmo valor de carboidrato? As frutas secas, elas são a fruta natural, tá? Só que sem a água. Quando tira a água, ela fica com um aporte maior, sim, de carboidrato. Isso depende de cada uma, depois você pode pesquisar aí no Google, na internet. Mas, por exemplo, uma ameixa, que você mastiga, que ela tem um tamanho maior, você come mais, você mastiga mais. Quando ela resseca, ela fica pequenininha. Então, muitas vezes a gente não come só uma. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou, minha filhotinha. Vem cá. Olha aqui. Parece que não. Olha aqui quem acordou. Hoje eu tô essa semana sem o meu braço direito, a Sandra. E tá aqui, ó. Hoje a minha pequenininha veio participar aqui do final da live. Deixa ela aqui com a mamãe. Ó, então as frutas secas, elas não... Ó, a mamãe tá falando, tá dando uma aulinha ali, ó. As pessoas, ó. As frutas secas, elas têm maior aporte, sim, de carboidrato, tá? Isso é importante você investigar qual que você gosta, a tâmara, a passas, a ameixa, né? Que mais? A ameixa, o damasco, né? Então, pesquisa essa quantidade de carboidrato, a quantidade de carboidrato e evite o exagero. Coma uma, duas, porque como ela é pequenininha, menorzinha, a gente tende a encher a mão, então beliscar muito. Tá? Evite o exagero para que você não exceda nesses valores de carboidrato. Isso é fundamental, é muito importante, tá bom? Tá.
Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida, senão eu vou ler aqui uma mensagem. Eu ganhei esse presente lindo dessa paciente essa semana, tá? Meus pacientes realmente são muito queridos, me mimam esse período de fim de ano. E a gente gosta, né, Luizinha? Ontem a gente trouxe, mamãe trouxe um chocolatinho, não foi? Que o paciente deu, um tanto de chocolate que o paciente nos deu. E essa paciente me deu essa pulseira aqui, que eu não conhecia essa mensagem, mas assim, é de forma muito resumida. Essa questão que a gente resume o Natal. A gente falou de festa, de comemoração, mas a gente sabe que o Natal ele tem um significado muito maior, né, para todos nós que somos cristãos, que é o nascimento, o aniversário de Jesus, e a gente comemora isso. E essa pulseirinha aqui, olha que mensagem resumida. Peraí, filha, deixa só a mamãe terminar aqui, ó. Olha que mensagem resumida. E bonita que essa paciente nos deu. Deixa a mamãe ler aqui, que a mamãe não decorou tudo. Peraí, deixa eu ler aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Era uma vez uma estrela que guiou 3 homens. 3 homens. Peraí, amor, peraí, deixa a mamãe ler aqui essa mensagenzinha, ó. Peraí, tá? Tá? Tá difícil de acabar. Vamos lá, deixa eu voltar. Era uma vez uma estrela, tá? Que guiou 3 homens. Eram 3 reis, os 3 reis magos, para o nascimento de um novo rei. Quando nasceu um carpinteiro, olha que Jesus Cristo foi carpinteiro, pescador de homens e de almas, teve 12 discípulos, 12 apóstolos, para levar a sua verdade, o seu amor. Porém, num dia de inveja, ódio e morte, o crucificaram. Então, houve a crucificação, derramando seu sangue sem pecado para nos purificar. Hoje está no céu, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso aqui pelo quê? Por amor. Tudo isso por amor. Olha que mensagem simples, linda, eu ganhei dessa paciente, botei aqui no meu braço, tá? Representando um pouco do que é o Natal, né? Que é o nascimento de Jesus, uma renovação, uma vida nova. Então, assim, o meu desejo é de um Feliz Natal para você que nos acompanha. Muito obrigada aí pela sua parceria. Semana que vem nós vamos fazer a nossa live de agradecimento de fim de ano, viu? Muito obrigada a você que nos acompanha. Um Feliz Natal. Aproveite esse momento em família, aproveite esse momento de oração. Aproveite a sua festa. Isso, aproveite a sua festa. A férias. As férias, hoje ela entrou de férias. Aproveite suas férias, aproveite para descansar, aproveite para exercitar momentos de saúde mental, de espiritualidade, viu? Tudo de bom, tudo de bom. Um Feliz Natal. Dá um Feliz Natal, filho. Beijo. Feliz Natal para todos. E vamos juntos, semana que vem a gente continua aqui na nossa Quinta do Diabetes, tá? Um beijo bem grande. Depois vocês me contam aí como que foram as orientações aí para a ceia e como que ficou esse controle aí nesse período que a gente não precisa restrição, mas a gente precisa sim moderação. E ó, que às vezes faz o coração, amor. Coração. Muito amor sempre, viu? Um beijo grande, bom dia a todos, tá?